No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma estrutura que é utilizada para blindar o patrimônio que você tem aqui no Brasil. Eu estou falando das holdings patrimoniais, mas mais especificamente eu vou tratar de como que elas podem te ajudar a pagar menos impostos, o que você pode fazer com essas estruturas e também o que você não pode no quesito tributação. Será que elas funcionam para o seu caso? Vamos entender um pouco no vídeo de hoje. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre planejamento tributário e outros temas relacionados aí a empreendedorismo, ao mundo dos negócios e dos investimentos. Então se você gosta de aprender estratégias legais que podem te ajudar a ganhar mais dinheiro, considere se inscrever aqui no canal porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. Aproveita, dá uma maratonada nos conteúdos antigos, já tem muita coisa bacana produzida. E mais, não esquece do bom e velho botão do gostei para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas. Afinal, ele pode ajudar você a entender o que você pode fazer para economizar com os tributos que você paga nos imóveis que você possui aqui no Brasil. Você vai gostar de saber isso, outras pessoas também. Então não esquece do botão de gostei. A gente vai falar sobre holding patrimonial. E se você não sabe o que é isso, nada mais é do que uma empresa, seja uma limitada, uma sociedade anônima ou mesmo uma EIRELI, na qual a única diferença é que o objeto social, a atividade fim dessa empresa, vai ser a administração de bens próprios. Então os sócios, eles vão criar essa holding patrimonial com a finalidade de passar o patrimônio que eles possuem no nome deles de pessoa física para o nome de uma empresa, para poder facilitar e profissionalizar a gestão desses bens, que normalmente são imóveis comerciais, empresariais ou ainda casas que são destinadas ao aluguel aí aos seus locatários. Essa estrutura pode te trazer diversas vantagens econômicas, tal qual fazer com que você economize o tanto de impostos que você paga aqui no Brasil. Pode também te ajudar aí num planejamento sucessório e também a fazer uma blindagem patrimonial. Diga-se de passagem, eu já falei como que essa estrutura pode ser utilizada para fazer a blindagem patrimonial em um outro vídeo aqui do canal que eu vou deixar aqui no izinho para que você possa conferir também. É muito importante. Hoje, especificamente, o ponto quente desse vídeo é a gente entender então como que essas estruturas podem ajudar você a pagar menos impostos. E muita gente acha que para pagar menos impostos basta abrir uma holding patrimonial, transferir todos os teus bens para o nome dessa empresa e a partir de então, quase que automaticamente, aí você já não vai mais ter que pagar tantos impostos como você está pagando hoje em dia. Mas não é bem assim. Na verdade, em algumas circunstâncias, caso você faça isso, pode ser até que você faça pagar mais impostos por causa dessa estrutura, dessa holding. Então o vídeo de hoje eu quero te ajudar a não fazer isso para não acabar tendo que pagar mais impostos do que você precisa. Eu quero te mostrar quando exatamente que a holding patrimonial compensa e quando que ela não vai compensar. E aí para fazer isso eu quero trazer um comparativo de como que funcionam os impostos desses imóveis na pessoa física e como que funciona na pessoa jurídica, para você ver quando que vale a pena estar com eles no seu nome e quando que vale a pena estar no nome da empresa, sempre numa perspectiva de ter o imóvel como investimento. Eu não vou falar de IPTU aqui então, eu vou falar na verdade de dois momentos em que você pode pagar impostos por causa desses imóveis. O primeiro deles, destinem esses imóveis para fins de locação. Então, você é o proprietário, alguém está pagando aluguel para você está ganhando dinheiro por causa disso, e aí vai ter que pagar imposto. E o segundo momento é na hora que você faz a transferência da titularidade desse imóvel. Por exemplo, quando é feita a venda desse imóvel ou ainda uma doação, uma transferência a título de herança, um uso capião ou mesmo quando o imóvel é utilizado para integralizar capital social de uma empresa. Momentos em que a titularidade então desse imóvel vai ser trocada. Então vamos começar primeiro com o aluguel. Vamos entender como é que funciona a tributação caso você tenha um imóvel que você destina para fins de locação e ele esteja na sua pessoa física ou caso esse imóvel ele esteja no nome de uma empresa tua. A tributação vai ser diferente. No caso da pessoa física, você vai precisar pagar
o imposto de renda sobre os valores que você recebe a título de aluguel desse imóvel. E esse imposto, ele vai entrar lá no Carnê-Leão e pode chegar até insanos 27,5%. Agora, caso esse mesmo imóvel ele esteja no nome de uma pessoa jurídica e o inquilino esteja pagando o aluguel não mais para você, mas para essa pessoa jurídica, então, a tua holding patrimonial, aí nesse caso, os impostos já vão ser bem menores. Vai ficar ali na casa de 11,3%. Esses 11,3% já é uma soma do PIS, do COFINS, do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e do CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E veja que de 27,5% para 11,3% é uma economia tremenda, o que significa que se você está utilizando uma pessoa jurídica para fazer a locação desse imóvel, você vai ter uma vantagem e tanto. Isso considerando que você paga mais de 11,3% de imposto de renda por causa desse imóvel. Eu sei que tem uma outra maneira que muita gente faz, que vai pagar, na verdade, 0,00% de impostos. Qual seja, receber todos os aluguéis em dinheiro e não registrar nada. Então você bate porta em porta nos seus inquilinos e recebe em cash e finge que nada aconteceu. Mas cara, isso aí é ilegal, isso aí é evasão fiscal e é um crime. Pode acontecer que você tenha diversas complicações por causa disso. Não faça loucuras. Essa informação é para título de esclarecimento do que você não pode fazer. E agora que você entendeu como que funciona a tributação nos imóveis quando o assunto é receber dinheiro de aluguel e a diferença entre receber como pessoa física e receber como pessoa jurídica, vamos analisar a segunda ocasião em que eventualmente pode valer a pena você ter uma holding patrimonial ou não, que é no caso de venda dos imóveis, alteração da titularidade desses imóveis. Então vamos supor que você tenha um imóvel na pessoa física hoje que você pagou 900 mil reais nele e aí você vai vender por R$1 milhão amanhã. Nesse caso você vai ter um ganho de capital de 100 mil. Quando você vender esse imóvel por 1 milhão, você vai ter que pagar um imposto de 15% sobre o ganho de capital, sobre 100 mil, o que vai ser por volta de 15 mil reais. Por outro lado, se você tivesse esse mesmo imóvel no nome de uma pessoa jurídica, aí você teria que pagar um imposto de apenas 6,7%. Mas cuidado, porque esse 6,7% não vai ser sobre o ganho de capital, vai ser sobre o valor da venda. O que significa que se você comprou por 900 mil e vendeu por 1 milhão, agora você vai ter que pagar 6,7% sobre 1 milhão, 67 mil reais. Então você vai estar pagando mais impostos. Embora percentualmente pareça ser menor, quando a gente vê é percentual do valor da venda e não do ganho de capital, aí já não vale mais a pena. Agora, existe um caso em que vai valer a pena vender mesmo no nome da pessoa jurídica, que é quando o preço de compra ele é muito menor do que o preço de venda. Então você comprou o imóvel por 100 mil reais e está vendendo por 1 milhão. Nesse caso, o ganho de capital é de 900 mil. Se você for vender na pessoa física, 15% sobre 900 mil vai ser ali por volta de 135 mil reais que você vai pagar de impostos. Agora, se você vender no nome da pessoa jurídica, aí vai continuar sendo 6,7% sobre o preço de venda. 1 milhão. 6,7% de 1 milhão é 67 mil. 67 mil é menor do que 135 mil. Então, nesse caso, valeria a pena ter vendido no nome da pessoa jurídica. Então, para resumir, a gente tem dois casos. A holding patrimonial sendo utilizada para botar o imóvel para te render aluguéis. Nesse caso, na maior parte das vezes, ela vai valer a pena, porque estando no lucro presumido, não tinha falado isso antes, aí o imposto é de apenas 11,3% contra 27,5% que seria o imposto caso tivesse no nome da pessoa física. E a outra ocasião é para transferência da titularidade desse bem imóvel. Aí nesse caso, pode ser que a holding patrimonial compense, como pode ser que não. Vai depender aí de qual que é o tamanho do lucro que você está tendo aí quando vai vender o imóvel. Se você comprou um imóvel há 20 anos atrás, ele já valorizou mais de 10 vezes.
aí vai valer a pena estar no nome da pessoa jurídica. Agora, se a margem de lucro é pequena, o ganho de capital é pequeno, aí vale mais a pena vender no nome da pessoa física. E aí tem uma coisa que muita gente faz para pagar muito menos impostos, mas que também é completamente ilegal. É um exemplo de livro que a gente aprende na faculdade de Direito do que é uma simulação fiscal, do que é fraude e do que não pode ser feito. Então eu vou te falar aqui para caso você tenha tendo alguma ideia louca, já cortar de cara. E é o seguinte, o que muita gente faz é, na hora de vender o imóvel, eles pegam entre o comprador e o vendedor e montam uma empresa, mas na verdade o único intuito dessa empresa é fazer a transmissão desse imóvel. Deixa eu te explicar com um exemplo. Então vamos supor que o João tem uma casa que custe 500 mil reais e ele quer vender essa casa para Maria, que está com 500 mil reais na conta dela. Aí, ao invés deles fazerem um contrato de compra e venda e depois fazer a escritura pública, o que eles decidem é montar uma empresa junto. Eles acabaram de se conhecer, mas eles vão montar uma empresa. E aí eles montam a empresa, evidentemente cada um entra com alguma coisa aí para fazer essa empresa girar. No caso, o João entra com a casa, como integralização de capital social. A Maria, por sua vez, vai entrar com 500 mil reais. A empresa está montada e aí no dia seguinte eles resolvem encerrar a empresa. E aí eles vão fazer a apuração de haveres para devolver os bens para os devidos sócios antes de liquidar toda a empresa. Aí eles vão fazer que o João, ao invés de pegar a casa de volta, ele vai pegar os 500 mil. E a Maria, ao invés de pegar os 500 mil de volta, ela vai pegar a casa. Ou seja, fica claro aí que eles montaram essa empresa no único intuito de fazer uma transferência de bens, porque eles inverteram quem é que fica com cada coisa na hora de encerrar. Isso aí, como eu falei, é um exemplo de livro do que não pode ser feito. Mas veja que é diferente de você montar uma holding patrimonial quando a intenção é realmente ter uma gestão profissional sobre os imóveis. Aqui não era uma holding você montando para manter esse patrimônio aí no nome de uma pessoa jurídica. A intenção era usar a pessoa jurídica como meio de campo para criar e 2 dias depois encerrá-la só para fazer uma transferência de imóveis. São conceitos diferentes. A holding patrimonial sendo utilizada para todas as outras ocasiões, que não seja exclusivamente essa daqui, de fazer uma simulação para transferência de bens, ela é perfeitamente dentro da lei. Mas lembrando que esse vídeo aqui não é uma assessoria jurídica, muito menos contábil, nem de investimentos, nem de nada. Você precisa sempre estar acompanhado de um profissional de sua confiança e aqui é apenas para fins educacionais. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima. Deixa um comentário aí se você tiver alguma sugestão de alguma outra estratégia que você acha interessante a gente conversar aqui no canal.